Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Despedida. Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Filipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Diz-lhe Jesus: Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes dizer: Mostra-nos o Pai? Não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-o, ao menos, por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires algo em meu nome, eu o farei. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. O Senhor dissera que os discípulos sabiam tanto uma coisa quanto a outra, aonde ia e o caminho para segui-lo. Este discípulo diz ignorar ambas. Ora, o Senhor não é capaz de mentir. Logo, os discípulos de fato o sabiam, mas não sabiam que o sabiam. Por isso, Jesus prova-lhes que o sabiam. Daí que siga. Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É como se dissesse: Eu sou o caminho por onde queres ir. Eu sou a verdade aonde queres chegar. Eu sou a vida onde queres permanecer. A verdade e a vida todo homem alcança. O caminho, porém, nem todo mundo encontra. Que Deus seja algum tipo de vida eterna, alguma verdade conhecível, mesmo os filósofos do mundo o perceberam. Por isso, o Verbo de Deus, que é a verdade e a vida junto do Pai, ao assumir a forma de homem, fez-se o caminho. Caminha pelo homem, chegarás a Deus. É melhor, afinal, vacilar no caminho que marchar bravamente fora dele. Santo Hilário de Poitiers. Não vos desviará por veredas incertas e intransitáveis aquele que é o caminho, nem vos logrará com falsidades aquele que é a verdade, nem vos abandonará no engano da morte aquele que é a vida. Teofilacto Diócrida. Quando te empenhas na ação, Cristo se torna para ti o caminho. Quando persistes na contemplação, Cristo se torna para ti a verdade. A vida, por sua vez, está ligada tanto à ação quanto à contemplação. Convém, afinal, sair e pregar o Evangelho para merecer o futuro século. Santo Agostinho. Eles sabiam, então, o caminho porque sabiam quem era o caminho. Mas por que é preciso acrescentar a verdade e a vida para que soubessem aonde ir? Porque ele foi para a verdade e para a vida. Ele foi, então, para si mesmo por si mesmo. Mas deixaste a ti, ó Senhor, para vir até nós? Sei que assumiste a forma de um servo. Pela carne vieste, permanecendo onde estavas, e para lá retornou, sem abandonar o lugar a que veio. Por isso, então,
vieste e voltaste. Por isso foste o caminho, não só para nós, para irmos até ti, mas também tu mesmo, para vir e voltar novamente. E quando foste para a vida, que és tu mesmo, ressuscitaste tua mesma carne da morte para a vida. Cristo, portanto, foi para a vida quando a sua carne ressuscitou da morte para a vida. E visto que o Verbo é vida, Cristo foi para si mesmo. Cristo sendo ambas as coisas em uma pessoa, ou seja, Verbo e carne. Novamente, pela carne, Deus veio aos homens, a verdade aos mentirosos, pois Deus é verdadeiro, mas todos os homens mentirosos. Quando então ele se retirou dos homens e ergueu sua carne para aquele lugar em que nenhuma mentira está, o mesmo Cristo, aliás, pelo qual ele, sendo o Verbo, se fez carne por si mesmo, isto é, por sua carne, pelo mesmo voltou à verdade, que é ele mesmo. Essa verdade, mesmo entre os mentirosos, ele sustentou até a morte. Eis que eu mesmo, se te faço entender o que digo, em certo sentido irei até ti, embora não me deixe. E quando eu paro de falar, eu volto para mim, mas fico contigo, se tu retens o que ouviste. Se a imagem que Deus fez pode fazer isso, quanto pode mais a imagem nascida de Deus? Assim, ele vai sozinho para si mesmo e para o Pai, e nós por ele, para ele e para o Pai. São João Crisóstomo. Se, pois, está escrito, eu sou o Senhor de todo aquele que irá ao Pai, e não há outra via, não sendo possível ir por outro caminho, e tendo dito antes, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, dizendo agora que ninguém pode chegar a Deus Pai senão por ele, iguala consigo aquele que o gerou. E teve razão em dizer, e vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou, com essas palavras. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Como dizendo, se conhecesseis minha substância e dignidade, conhecereis também meu Pai. Porque até essa altura não o conheciam como convinha, até que depois, com a descida do Espírito Santo, conheceram-no de forma perfeita. Por esse motivo continua, desde agora o conheceis, falando do conhecimento intelectual, e o vistes, por meio de mim, manifestando que quem o visse veria o Pai, mas não o viriam na substância pura, mas velado pela carne. São Beda. Deve-se indagar, porém, como é possível que o Senhor agora diga, se me conheceis, também conhecereis meu Pai, se acabava de afirmar, e sabeis aonde eu vou e conheceis o caminho. Donde se deduz que alguns deles sabiam, outros não, e dentre estes estava Tomé. Santo Hilário de Poitiers. Ou ainda, se é pelo Filho que se vai ao Pai, deve-se indagar se isto se dá pela compreensão da sua doutrina ou se pela fé em sua natureza. Busquemos, pois, o sentido correto dessas palavras nas seguintes. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Com efeito, no mistério da encarnação, Nosso Senhor seguiu esta ordem ao confirmar a divindade paterna. Manteve, porém, separados o tempo da visão e o tempo do reconhecimento. Aquele que, conforme de Jesus, os discípulos deveriam conhecer em breve, aqui ele afirma que já o viram e que deveriam agora receber da presente revelação o conhecimento da natureza que já há muito haviam divisado nele. A novidade do que foi dito comoveu o apóstolo Filipe, visto como homem se proclama Deus e afirma que, conhecendo-o, o Pai é conhecido e vendo-o, o Pai é visto. Filipe irrompe com a familiaridade própria dos apóstolos e diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele não diz que não viu, mas pede que mostre. Ele não pede que mostre na forma de uma visão corporal, mas para que entendesse aquilo que viu. Filipe viu no Filho a humanidade, mas o Pai não pôde ver por ele. E assim, para demonstrar que o que ele queria não era uma explicação do modo de ver, mas de como entender, Filipe diz, e nos basta. Santo Agostinho. Alcançada aquela alegria de que Deus nos encherá quando nos mostrar sua face, nada restará a ser buscado.
Filipe bem entendera isso, e por isso disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas não entendera que poderia ter-lhe dito a mesma coisa deste modo: Senhor, mostra-nos a ti mesmo, e isso nos basta. Para fazê-lo entender, é que o Senhor responde: Daí que siga. Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Mas como nosso Senhor pôde dizer tal coisa se os discípulos sabiam tanto aonde ele ia e quanto o caminho para alcançá-lo, e isto pelo simples fato de que o conheciam? Mas é fácil resolver esta questão se admitirmos que alguns deles sabiam e outros não, dentre os quais estava Filipe. Santo Hilário de Poitiers. Nosso Senhor repreende o apóstolo por ignorar que o conhece. Afinal, visto que tantas obras suas eram próprias de Deus, pisar as ondas, mandar nos ventos, despedir os pecados, devolver a vida aos mortos, toda a queixa do Senhor parte disto, que, por ver apenas a forma de homem, Filipe não reconhecia nele a natureza de Deus, e por isso, quando o apóstolo lhe pede para mostrar o Pai, diz: Quem me vê, vê o Pai. Santo Agostinho. Quando duas pessoas são muito semelhantes, é costume nosso falar assim delas: quem viu um, viu o outro. Nesse sentido é que está dito: quem me vê, vê o Pai. Não porque nosso Senhor fosse o Pai e o Filho, mas porque, em semelhança, o Filho nada difere do Pai. Santo Hilário de Poitiers. Nosso Senhor não se refere aqui à visão com os olhos da carne. A parte que é carnal do nascido da Virgem, afinal, não ajuda a contemplar nele a forma e a imagem de Deus. É o entendimento do Filho de Deus que nos proporciona entender também o Pai, uma vez que o Filho é a imagem do Pai, não por diferir dele em gênero, mas para expressar que o Pai é autor do Filho. Com efeito, as palavras do Senhor não dão a entender uma só pessoa solitária e indistinta. Pelo contrário, a própria declaração revela sua natureza, pois quando diz vê o Pai, exclui a hipótese de que seja um só e solitário. Que interpretação, pois, nos resta, senão que o Pai seja visto através do Filho pela semelhança e unidade de natureza? Santo Agostinho. Mas por acaso é digno de repreensão quem, tendo visto semelhante, queira ver também aquele a quem o semelhante se assemelha? Mas o Senhor arguiu o discípulo porque via o coração de quem pedia. Sob a impressão de que o Pai era melhor que o Filho, assim é que Filipe desejava conhecer o Pai, e por isso não conhecia nem mesmo o Filho, a quem cria ser superior ao outro. Portanto, foi para corrigir essa maneira de pensar que o Senhor disse: Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? É como se dissesse: se para ti é pedir demais que vejas o Pai quando vês o Filho, pelo menos crê no que não vês. Santo Hilário de Poitiers. Que desculpa ainda havia para desconhecer o Pai, ou que necessidade de o mostrar aos desconhecedores se já tinham visto o Pai no Filho, segundo a comunidade de natureza dos dois, uma vez que, graças à indistinção e unidade deles, o mesmo é o gerado e o gerador. Por isso, segue assim a fala do Senhor: Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Santo Agostinho. Nosso Senhor queria que Filipe vivesse da fé antes que o pudesse ver. Por isso diz: Não crês? A contemplação, com efeito, é a recompensa da fé, e para receber tal recompensa, os corações são purificados por meio da fé. Santo Hilário de Poitiers. Ora, o Pai está no Filho, e o Filho no Pai, não pela união de dois gêneros que se encontrem, nem pelo enxerto de uma natureza mais capaz em outra, já que, por uma necessidade corporal, as coisas exteriores não podem se tornar interiores às coisas nelas contidas, e sim pela geração de uma natureza vivente por outra natureza vivente, dado que de Deus não nasce outra coisa senão Deus. Deus, que é imutável, segue a sua, por assim dizer, natureza, e por isso o que gera também é Deus imutável. E esse nascimento perfeito de Deus imutável, a partir de um Deus imutável, não abandona a sua natureza.
Entendemos, pois, que a natureza de Deus em Deus subsiste na medida em que Deus está em Deus, e que, além dele, que é Deus, ninguém mais é Deus. São João Crisóstomo. Filipe queria contemplar aqui com os olhos carnais o Pai, porque da mesma maneira queria ver o Filho, talvez por ter ouvido nos profetas. Porque eu vi o Senhor, e disse, mostra-nos o Pai. E desse modo os judeus interrogavam, quem é teu Pai? E Pedro e Tomé perguntaram aonde ia, sem que nenhum deles entendesse a resposta. Não pense que Filipe se cansou de pedir também. Mostra-nos o Pai, acrescentando, e isso é o suficiente para nós. Ou seja, só queria ver. O Senhor não responde. O que pedis é impossível. Mas mostra que nem viu o Filho, pois se pudesse ver esse, teria visto o Pai. Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Não diz, vós não me vistes, mas vós não me conhecestes, sob a ideia de que o Filho, permanecendo igual ao Pai, muito convenientemente, manifesta em si mesmo aquele que o gerou. Pois, distinguindo as duas pessoas, disse, quem me vê, vê o Pai, para que ninguém diga que o mesmo Filho é também o Pai. Também, com essas palavras, mostra que, nem mesmo com os sentidos corpóreos, Filipe viu o Filho. Se alguém interpreta ver como conhecimento, também não me oponho, como se dissesse, quem me conhece, conhece meu Pai. Mas a verdade é que ele não disse isso, mas quis representar a divisão hipostática. Desta forma, quem vê a minha substância, vê aquilo que também é do Pai, do que se deduz claramente que não fala de uma criatura, porque, ao ver a criatura, nem todos veem Deus. Mas Filipe queria ver a substância do Pai. E se Jesus fosse de uma substância diferente, ele não teria dito, quem me vê, vê o Pai, porque ninguém pode ver a natureza do ouro na prata, nem qualquer essência aparece no que tem uma natureza diferente. Santo Agostinho. Em seguida, deixa de falar apenas a Filipe e passa a dirigir-se a todos, dizendo, as palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. O que significa, não as digo de mim mesmo, senão, não vem de mim mesmo eu que falo? Desta forma, atribui aquilo que faz àquele de quem procede. Santo Hilário de Poitiers, donde se vê que ele nem se nega filho, nem disfarça a natureza da virtude paterna que nele reside, pois, na medida em que fala, fala permanecendo na própria substância, na medida em que não diz de si mesmo suas palavras, declara que nasceu Deus de Deus. São João Crisóstomo. Vê que abundante demonstração da unidade da sua substância. Ele acrescenta, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras, como se dissesse, de modo algum o Pai faz uma coisa e eu outra. Assim como em outra passagem diz, se eu não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas como é que, partindo das palavras, chegou nas obras? Parecia mais conveniente que dissesse, o Pai que está em mim, este é que fala as palavras. Mas Nosso Senhor coloca duas coisas, sua doutrina e seus milagres. Ou ainda, é porque também suas palavras são obras. Santo Agostinho. Pois quem edifica o próximo pela fala, opera uma boa obra. Nestas duas frases são impugnados para nós vários tipos de hereges. Vede como o filho não é igual ao pai, dizem os arianos, pois não diz de si mesmo. Vede como o pai e o filho são a mesma coisa, dizem os sabelianos, pois que outra coisa significa o pai que está em mim é esse que faz as obras, senão eu que estou em mim faço as obras. Santo Hilário de Poitiers. Mas o pai é mantido no filho, mostrando que ele não é único nem solitário, e o pai trabalha pelo filho, mostrando que ele não é diferente ou externo. Como não é sozinho, aquele que não fala somente a si, também não é estranho e separado daquele que fala por ele. Tendo ensinado então que o Pai falou e trabalhou nele, ele formalmente declara esta união. Crede-me, eu estou no Pai e o Pai em mim. Para que não pensem que o Pai trabalha e fala no Filho,
como por um mero instrumento, em decorrência do seu nascimento, e não pela sua natureza, como nós sabemos da língua grega. Mas, sabendo essa língua, não acredita que o Pai está nele e nele no Pai? Santo Agostinho. Antes, só Filipe era repreendido. São João Crisóstomo. Se isto, porém, não basta para demonstrar a consubstancialidade, aprendei-a ao menos das obras. Por isso acrescenta: crede-o ao menos por causa dessas obras. Vistes, afinal, os milagres cheios de autoridade. Vistes tudo o que é próprio da deidade, coisas que apenas o Pai opera, pecados anulados, a morte batendo em retirada e assim por diante. Santo Agostinho. Por causa das obras, portanto, crede nisto, que eu estou no Pai e o Pai em mim, pois, afinal, se fôssemos separados, não poderíamos, de modo algum, operar inseparavelmente. São João Crisóstomo. Como o Senhor tivesse dito, crede-o ao menos por causa das mesmas obras, demonstrando assim que não podia apenas estas, mas outras muito maiores e também, o que é ainda mais admirável, podia conceder aos outros esse poder, por isso acrescenta: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas. Santo Agostinho. Mas quem são os maiores? Talvez o que curava os enfermos quando passavam somente com a sua sombra? Na realidade, é mais curar com a sombra do que com as vestes. Porém, quando diz isto, o que Cristo faz é recomendar as próprias obras e palavras. E quando diz, o Pai está em mim, ele faz as obras, que outras obras poderiam significar se não falava das palavras? O fruto das palavras, certamente, é a fé deles. Contudo, quando os discípulos pregavam o Evangelho, os crentes não eram em número tão pequeno quanto o deles, e as nações haviam de ser convertido. Além disso, não foi embora aquele rico cheio de tristeza? Pois o que não fez ele ouvindo dos lábios de Cristo, logo muitos fizeram quando ouviram da boca dos discípulos. Eis que realizou maiores obras pregando pelos crentes do que escutando pelos presentes. Mas não devemos nos fixar somente no fato de ter feito maiores obras por intermédio dos apóstolos, sendo que não fala apenas deles ao dizer: aqueles que creem em mim. E não devemos contar entre os fiéis aqueles que não realizaram coisas maiores do que Cristo? É difícil se isso não for compreendido. Diz o apóstolo: aquele que crê naquele que justifica o ímpio tem a sua fé imputada à justiça. Mesmo nesta única obra, trabalhamos em Cristo, porque é a obra de Cristo que acreditemos nele, e ele causa isso em nós, mas não sem a nossa cooperação. Preste atenção, então. Quem crê em mim fará as obras que faço, porque eu o faço fazer. Que obras são essas, senão passar da iniquidade à justiça? E isso é feito por Cristo em nós, mas não sem nós. Ousaria dizer que isso é muito maior do que criar o céu e a terra, porque o céu e a terra passarão, mas a salvação e a justificação dos predestinados serão eternas. Mas no céu os anjos também trabalham por Cristo. E aqueles que cooperam com Cristo em sua justificação fazem algo maior do que os anjos? Aquele que pode discernir julgue o que é melhor, se criar justos ou justificar os iníquos. Pois, se um e outro supõem poder igual, o segundo implica maior misericórdia. Mas também não há necessidade de compreender em absoluto todas as obras de Cristo quando disse: eles farão maiores do que estas, porque talvez se referisse àqueles que trabalhavam naquele momento. E nesse caso, é realmente de menor valor pregar palavras de justiça, o que ele fez sem nós, do que justificar os ímpios, o que é feito por nós para que possamos fazê-lo. O Senhor prometeu aos que lhe pediram grande esperança, dizendo: porque vou para o Pai. São João Crisóstomo. Isto é, não hei de perecer, mas preservarei minha autoridade própria e estarei nos céus. Ou ainda, ao dizer estas coisas, talvez quisesse dar a entender: a vós cabe de agora em diante fazer milagres, eu me vou.
Santo Agostinho. E para que ninguém atribuísse a si essas obras maiores, nem as ostentasse como suas, Nosso Senhor acrescentou: e o que pedirdes em meu nome, eu o farei. O que dissera fará, em seguida disse farei, querendo dizer: não considereis impossível tal coisa. Não pode, afinal, ser maior do que eu aquele que crê em mim. Eu hei de fazer, então, obras ainda maiores do que faço agora. Farei, por meio de quem crê em mim, obras ainda maiores do que faço agora por mim mesmo. E isto não por insuficiência minha, mas por generosidade. São João Crisóstomo. Ora, Nosso Senhor diz, em meu nome, porque os próprios apóstolos se expressavam assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Todos os milagres que tinham feito, afinal, era ele que os fazia, e a mão do Senhor estava com eles. Teofilacto Diócrida. Com isso, Nosso Senhor nos expõe o funcionamento dos milagres, isto é, que pela oração e invocação de seu nome é que pode alguém realizar prodígios. Santo Agostinho. Mas, então, de que modo pedireis, quando vemos que muitos fiéis pedem e não recebem? Seria porque pedem mal? O que faria dano pelo que pede não recebe pela mesma piedade de Deus? Como podes entender e o que pedirdes em meu nome eu farei, se Deus não concede algumas coisas aos que pedem, tendo em vista o bem deles? Por acaso disse isso somente aos apóstolos? De modo nenhum, porque logo antes havia dito: quem crê em mim fará as obras que faço. Porque, especificando os próprios apóstolos, vemos que aquele que fez mais do que os outros foi chamado a remover o espírito de Satanás, e ele não obteve o que havia pedido. Ouça o que é dito neste lugar: em meu nome, que é Cristo Jesus. Cristo significa Rei e Jesus, Salvador. Por isso, tudo que pedimos contra nós não é pedido em nome do Salvador, porque ele é Salvador não só quando ele concede o que pedimos, mas também quando ele não concede, porque mais Salvador se mostra quando ele não faz o que atenta contra a nossa salvação, da maneira que o médico sabe se o que o doente pede é prejudicial ou bom para a sua saúde. Veja porque, quando pedimos algo prejudicial, ele não atende o pedido tendo em vista a salvação. Também é verdade que muitas coisas que pedimos em seu nome, ele não concede quando pedimos, mas concede depois. O que pedimos demora, mas ele não nega. Ele imediatamente acrescenta: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Em outras palavras, o Filho nada faz sem o Pai, pois o faz para que seja glorificado. São João Crisóstomo. Quando o Filho for revelado capaz de tamanhas coisas, será glorificado aquele que o gerou. Por isso é que pela segunda vez declara: eu a farei, para asseverar a veracidade de suas palavras. Teofilacto Diócrida. Preste atenção em todo o encadeamento que vai até a glorificação do Pai. Em nome de Jesus, foram produzidos os milagres graças aos quais o povo veio a crer na pregação dos apóstolos. E assim, à medida que chegavam ao conhecimento do Pai, o Pai era glorificado no Filho. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Deus,